como o jornalismo se coloca em conflito com interesses, ele é constantemente atacado. E eu acho que, assim, é legítimo que o debate público seja disputado. Então, que as pessoas disputem e que questionem, e por isso que é tão importante que o jornalismo tenha critério, tenha técnica para poder sustentar a informação que produz. Mas eu acho que quando a gente, não dá para ignorar que quando a gente tem políticos do executivo, do legislativo, sistematicamente atacando o jornalismo e jornalistas, e aqui eu diria particularmente jornalistas mulheres como alvo preferencial, você acaba consolidando esse desgaste, essa imagem, inclusive com formulações totalmente falsas, então disseminando intencionalmente informação falsa para descredibilizar veículos e jornalistas específicos. Então, acho que isso, sem dúvida alguma, tem um impacto na sociedade, não dá para a gente ignorar. Acho que tem jornalistas no Brasil, falando especificamente em áreas, trabalhando em áreas extremamente perigosas. Então, jornalistas que cobrem a questão fundiária hoje correm risco de vida, como a gente viu. Então, isso também fragiliza o jornalismo de maneira geral. Acho que a gente também, no Brasil, o jornalismo passa, é vítima de uma estratégia de assédio judicial, que faz com que também os jornalistas se imponham uma autocensura, algumas vezes com medo de ser processado da forma como alguns jornalistas já foram processados, né? Para quem não sabe, assédio judicial é uma categoria jurídica que explica quando um jornalista é processado por resultado de uma estratégia coordenada de múltiplos processos em comarcas pelo país inteiro, que faz com que ele tenha que viajar e defender, e esses são casos que são caros, tomam tempo. Então, isso acaba intimidando, é uma estratégia para intimidar a produção jornalística, o papel que o jornalista pode ter. Então, acho que sim, você tem interesses que estão em conflito com essa tarefa do jornalismo de interesse público. Acho que é preciso que o jornalista também faça uma autorreflexão sobre qual é a sua responsabilidade em relação a essa crise de confiança. E eu diria que aí também tem duas frentes que me parecem relevantes. Acho que uma é, nesse mesmo relatório da Reuters, eles falam que as pessoas que desconfiam, que não confiam, dizem, eu acho que os jornais, eles representam determinados interesses, e acho, sobretudo, que eles não me representam. O Brasil é um país que tem uma maioria de mulheres e de pessoas negras. E a gente olha para as redações e você até tem mulheres, você não tem um número expressivo de pessoas negras, sobretudo em cargos de liderança, mas os principais meios de comunicação no Brasil, hoje, eles são de propriedade e dirigidos por homens brancos. Então, não dá para a gente achar que a imprensa de um país que é extremamente plural, diverso, ela não representa essa pluralidade, ela não representa essa diversidade. Não dá para a gente achar que as pessoas vão se achar representadas por esses meios de comunicação. Então, acho que essa é uma reflexão que a gente, como indústria, tem que fazer. Assim, quem de fato está produzindo essa notícia e para quem, com qual autoridade. E tem um terceiro nível que eu acho extremamente relevante, que é a nossa relação com a publicidade. Então, eu acho que assim, quando a gente, quando veículos usam Taboola e Outbrain, e Taboola e Outbrain são aqueles aqueles quadradinhos de informação publicitária que ficam misturadas a conteúdo editorial. Muitas vezes, assim, com informação que um pouco é falsa, um pouco é enganosa, um pouco é verdade, mas o fato é que o valor... Tem muita informação enganosa. O Os Fatos acabou de publicar um relatório, recomendo a leitura, sobre Taboola e Outbrain. Quando um veículo intencionalmente mistura isso ao seu conteúdo editorial, porque é uma fonte de receita, ele está fragilizando a confiança que os seus leitores têm nele próprio. Então, assim, a gente tem que rever a nossa relação com publicidade. E eu acho que eu sempre cito esse exemplo, eu acho que não dá para a gente esquecer que no auge de uma pandemia que matou mais de 700 mil pessoas no Brasil, alguns maiores veículos brasileiros publicaram um anúncio de tratamento precoce, que era um anúncio que não tinha nenhuma comprovação científica, era um anúncio patrocinado por uma associação médica de claro viés político. E acho que tem uma máxima que fala que editorial e comercial não se misturam, mas eu acho que se a gente volta para a ideia de interesse público, esse é um questionamento que os jornais têm que se fazer. Então, assim, quando você veicula uma publicidade que está desinformando no meio de uma pandemia, onde a desinformação teve um papel-chave,
né, ao que você está se prestando, o quanto que você não está contribuindo para essa desinformação e, nesse sentido, o quanto que você não está contribuindo para fragilizar a confiança que as pessoas têm nos meios de comunicação. Até que ponto esse desprestígio, porque termina sendo um desprestígio, termina impactando na produção de desinformação? Eu acho que é um combinado. Eu acho que assim, a crise do jornalismo faz com que, a crise de sustentabilidade faz com que os veículos tenham menos recurso, faz com que as redações fiquem menores, faz com que a gente tenha menos capacidade de produzir informação de qualidade. Eu acho que hoje os jornais são heróicos. Eu acho que o que as redações fazem hoje, para o nível, né, a gente tem uma sociedade com muita oferta de informação. E a gente está falando do Brasil, do mundo, e isso com recursos super escassos. Então, eu acho que o que os jornais fazem hoje, em larga medida, é heróico. Mas, por conta dessa falta de capacidade, eu acho que tem lacunas aí a serem preenchidas e que são preenchidas por informação, ou por desinformação, ou por informação alternativa. Acho que também a maneira como a distribuição de informação hoje é feita, né, o fato da distribuição estar nas mãos das plataformas de tecnologia, faz com que a gente não tenha agência sobre sobre o acesso, né, a distribuição da nossa informação. Então, é uma competição muito difícil. Eu acho que o desprestígio no pacote da crise, como um dos elementos da crise, faz com que a gente tenha perdido não só força, mas capacidade mesmo de ter controle sobre a nossa relação com a nossa audiência. Por outro lado, é a própria imprensa, vamos lá, os veículos tradicionais sérios que terminam combatendo a desinformação. Eu estou ouvindo vocês, ouvindo a Paula, a Luciana e você, Rosiane, e pensando como é necessário esse tipo de discussão que vocês estão chamando aqui. Na minha percepção, o jornalismo habitual deveria dedicar muito mais espaço a isso. Deveria explicar muito melhor o que é o mecanismo de produção de desinformação, por que isso é um problema, o que o jornal pode fazer, o que diferencia o método da imprensa dos outros. Essa função educativa sobre a própria imprensa teria que ser muito maior. Eu não quero fugir da sua pergunta de forma nenhuma, a gente volta a isso. Eu estou pedindo licença para fazer essa consideração a partir desse programa. Veja uma coisa, a partir do que a gente está tratando aqui, a Unesco vem investindo energias importantes no que se chama hoje de educação midiática ou formação das crianças, dos adolescentes, para um grau de cidadania autônoma e crítica, que as pessoas sejam menos vulneráveis a ferramentas de manipulação primárias e que ainda funcionam. Eu não entendo por que a imprensa não abraçou de forma mais decisiva esse tipo de educação. A gente tinha que investir muito mais nisso. O Estadão Verifica é um exemplo incrível, mas há vários outros. E esse anúncio que a Paula lembrou, que foi um dia único em que vários jornais brasileiros publicaram um anúncio de uma página, confundindo a opinião pública para tirar proveito político. Salvo engano, Paula, o Estadão não publicou esse anúncio. Não publicou. Vários diários publicaram. Não vai aqui na minha fala nenhuma intenção de fulanizar ou de assim ofender ou desqualificar os diários que no seu funcionamento habitual receberam anúncio e publicaram anúncio. Mas foi um dia, o Estadão não publicou e o conjunto da cobertura foi muito maior.
Nós devemos à imprensa brasileira uma espécie de proteção à população brasileira durante a pandemia.